Olá, pessoas amadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio da série Descubra e Elimine o que atrapalha o seu sucesso. E hoje eu vou falar sobre como resolver tudo isso. Provavelmente esse é o último episódio da série e eu vou te mostrar aqui como resolver. Se você descobriu que existe religiosidade em você ou que alguém que você conhece tem essa religiosidade e está te limitando, você precisa começar a agir diferente, mudar algumas ações suas, ressignificar algumas coisas para que você consiga viver a vontade de Deus, que é o que? Uma vida abundante, de sucesso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, perdão. Você precisa se perdoar se a religiosidade estiver em você ou perdoar os outros que trouxeram a religiosidade, esse peso, essa coisa ruim para sua vida. Então, comece a perdoar. O primeiro passo é o perdão. Depois é o amor. Comece a amar como Jesus amaria. Nós somos, gente, a expressão, ou deveríamos ser, a expressão de Jesus aqui na Terra. Então, às vezes, a pessoa, aquela que está colocando a religiosidade ali para que você viva a religiosidade da forma como ela quer, às vezes ela está achando que está fazendo a vontade de Deus, que está trabalhando para Deus, que é isso que Deus quer. Mas se você já percebeu, se o Espírito Santo já falou que não é bem isso, que não é bem assim, comece a amar essa pessoa, perdoe essa pessoa. Se é você mesma, entenda que Deus te ama e que tá tudo bem. Basta você começar a aceitar que o Espírito Santo te transforme. Então, descobriu que tem alguma religiosidade? Não é para você aceitar, continuar assim. Você precisa colocar limite nisso. Então, você vai colocar limite em você mesmo se é a religiosidade. Olha só. Se a religiosidade está te limitando, o que você vai fazer? Colocar limite nela. Se a religiosidade te limita, ponha limite nessa religiosidade. Tira isso da sua vida, tá bom? Como é que eu vou falar pra você? Deu o seu chega, deu o seu basta. Chega disso. Pede pro Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a dar um basta nisso. Eu não quero mais viver assim, de forma limitada. Eu não quero que a religiosidade faça isso comigo. Jesus veio para acabar com a religiosidade. Então você não pode deixar. Então começa perdoando. Por quê? Porque se você for se revoltar, se rebelar, isso também não é de Deus, isso é maligno. Não é, a rebeldia não é uma coisa boa. Então não é para você agora ficar rebelde, não é isso. Você vai perdoar, vai amar as pessoas, né? Quem está querendo colocar religiosidade na sua vida, perdoe e ame. Se for você mesmo, também peça, Espírito Santo, começa a me transformar. Aí eu me perdoo, libera perdão para você mesmo. Entende que Deus te ama, Ele te aceita do jeito que você está. E aí, depois que você já está ali com Ele, o Espírito Santo começa a te ensinar, começa a te transformar, tá bom? Tá, então essa parte para resolver isso é perdão e amor. Outra coisa é você começar a ver as pessoas e a se ver com os olhos de Jesus. Como Jesus vê essas pessoas? Não tenha dúvida que Jesus ama e quer todos os filhos. Então, se a pessoa ali tem alguma coisa de religiosidade nela, não é por isso que Deus vai descartar essa pessoa. Não! Ele não descarta nem quem está tendo uma atitude religiosa com você e nem você, se você é a pessoa que está sendo religiosa, que está tendo essa atitude de religiosidade. Ele não vai descartar. Deus não quer descartar nenhuma pessoa. Deus quer todas essas pessoas, todos os filhos para Ele. E filhos feridos, o exército que está ferido, Ele quer de volta. Você é importante para Ele. Então peça para o Espírito Santo te ajudar a se curar disso. Tem muitas pessoas que passaram por igrejas, né, instituições
e foram feridas e agora querem ficar longe de Deus, mas Deus quer essas pessoas de volta. Se você é uma delas, volte. E de novo, eu vou te pedir perdão por todas as pessoas que te fizeram mal. Se teve algum religioso, alguma pessoa de alguma igreja, ou até algum parente seu, alguém que te fez mal e que te afastou de Deus, porque você achou que Deus era mal, eu tô te pedindo perdão do fundo do meu coração, no lugar dessa pessoa, para que você entenda que Jesus é amor, Jesus é perdão. Então, se liberte disso, porque isso que você carrega, essa ferida, esse peso, essa tristeza, essa raiva, isso não é a vontade de Jesus para você. Jesus é amor, tá bom? Jesus é vida. Jesus quer que você expresse vida, que você expresse amor. E aí você precisa receber o amor dele em primeiro lugar. Quando você tem revelação do amor do Pai por você, do amor de Deus por você, é que você consegue amar as outras pessoas, tá? Antes disso, eu vou dizer que é impossível amar os outros sem ter o amor de Deus na gente, porque o nosso amor humano é muito limitado. A pessoa tem uma atitude religiosa com a gente já acha que não presta, já quer sair dali. E não é assim, você precisa só colocar limites, colocar prioridade. Vou ouvir o Espírito Santo, priorizar as coisas, entendeu? Priorizar quem você vai ouvir. É assim que você faz, não é para se revoltar, é para amar, é para ter compaixão. Agora, lógico, gente, se aquela pessoa, aquele lugar está te maltratando, se a religiosidade deles é um ponto que te maltrata, não, aí não. Aí você vai colocar limite neles como? Saindo mesmo dali, mas espera o Espírito Santo te dizer, tá? Porque Deus não quer o teu mal. E se existem lugares, sim, que a religiosidade é tanta que aquilo ali está afastando completamente as pessoas de Deus. Aí não, gente. O mal não vem de Deus. Tudo que afasta a pessoa de Deus não vem de Deus. Então, se você está num lugar que a religiosidade é tanta, ou se você convive com uma pessoa que a religiosidade é tanta, que quando você ouve aquilo você fica com raiva de Deus, se afaste sim, mas espera Deus te confirmar isso, tá? Porque não é por qualquer motivo, não é somente, não gosto do que ela diz que eu vou sair daqui. Não é isso, tá, gente? Não é, eu não gosto do que ela fala e por isso eu vou sair desse lugar. Não. Espera o Espírito Santo te falar. A gente precisa pedir sabedoria dele e revelação para que a gente consiga caminhar de acordo com a vontade dele e não fazer doideira, fazer maluquice e sair se revoltando, tá? Não é isso. Outra coisa aqui, olha, você precisa também começar a querer ouvir Deus. Você vai deixar de ouvir as pessoas? Não, mas você precisa querer ouvir Deus. Depois volta esse vídeo para ouvir os passinhos desde o começo, tá? Desde o perdão. Mas agora eu estou num passo que você precisa querer ouvir Deus. O querer é muito importante. Para você querer ouvir Deus, você precisa priorizar Deus e não pessoas. Você foi lá numa reunião, foi em um culto, foi em algum lugar, foi na casa de alguém, assistiu um vídeo da internet e você ouviu uma pessoa. Ok. E agora o que você faz com isso? Pergunta para o Espírito Santo. Pede para ele te confirmar se o que te falaram faz sentido, se é a vontade dele, tá? É que nem a palavra profética. Alguém foi e liberou uma palavra profética na sua vida. Você de cara já recebe? Depende. Se de cara você sentir que é para você, ok. Mas se você para e diz assim, nossa, não, isso nunca me veio. O Espírito Santo nunca me sinalizou isso, nunca nem me deu o menor sinal sobre isso. Eu vou pedir então para o Espírito Santo me falar se essa palavra profética é para mim mesma ou se a pessoa de repente se enganou, tá? Ou se de repente a religiosidade daquela pessoa
fez com que ela te falasse algo, liberasse uma palavra profética que não é a vontade de Deus para você. Então, querer ouvir Deus, priorizar isso é muito importante para que você comece a resolver a questão da religiosidade aqui, a eliminar a religiosidade da sua vida. Combinado? E outra coisa, declarar coisas boas. Declarar coisas boas sobre a pessoa e em você. Porque a religiosidade, gente, ela traz muito peso, condenação. Ela traz, assim, coisas ruins de fato. Então, o que você faz? Começa a declarar coisas boas, começa a falar quais são as promessas que Deus tem para você. Olha só, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar de forma mais completa sobre processo e promessa. Porque eu disse assim, uma vez eu coloquei assim, né? Como é que eu falei, gente? Que não existe processo. O que existe é promessa. Por quê? Na minha vida existe promessa, não existe processo. E aí você fala, nossa, que ousadia, ou que, sei lá, heresia, seja o que for. Olha, sabe por que eu falo isso? Porque a religiosidade, ela traz, e o coaching também, eles trazem o seguinte: viva o processo, ou Deus quer que você viva o processo, ou faz parte do processo. Se você juntar essas falas do tal do processo, você vai observar que esse processo, ele é carregado de quê? De coisas ruins. Ah, de aprendizado. Não, é aprendizado. Ok, de aprendizado que é só no chicote, sei lá. O tal do processo, ele não é o processo, não. Quando a pessoa fala, geralmente, viva o processo, ou faz parte do processo. Olha isso, faz parte do processo. Quando a pessoa fala, faz parte do processo, ela tá falando que uma coisa boa faz parte do processo? Não, geralmente processo está ligado, entenda bem o que eu estou falando. Processo está ligado a coisas ruins. Quando o foco está em coisas ruins, no vale, no buraco, no fundo do poço, porque o processo está ligado a isso, ao vale, ao buraco ou ao fundo do poço, ou aquele momento difícil. O processo está ligado a isso. Eu quero que você entenda o que quando se fala processo, a pessoa entende ou a pessoa sente. Quando você fala isso, a pessoa está fazendo... O que aquela pessoa começa a fazer? Ela começa a não ver as promessas. Então, quando eu digo, eu não vivo o processo, eu vivo as promessas, é porque o quê? Meu foco está nas promessas. Quantas promessas tem na Bíblia? Você consegue me dizer quantas promessas tem na Bíblia? Eu já ouvi pessoas que contaram, que sabem, né, quantas promessas tem. Tem não sei quantas promessas, sei lá, são centenas de promessas que tem na Bíblia para você. Só que essas várias, inúmeras promessas, quando a pessoa ela tem a crença do tal do processo, ela fica, não, faz parte do processo. Não, o processo faz parte do processo. E ela não tá vendo que, sei lá, 10 promessas ela já está vivendo, já está na vida dela, só que ela não tá vendo. Eu estou vivendo várias promessas, várias promessas. Vocês acham que o canal, do jeito que era antes, era processo ou era promessa? Eu tenho certeza que era promessa. E às vezes a pessoa acha que aquilo era processo. Gente, eu tenho certeza que aquilo era promessa. Eu vejo várias coisas como promessa, enquanto a pessoa... Olha por que cria essa confusão. Porque às vezes a pessoa está querendo a última coisa lá, ou o melhor de tudo, sei lá, que foi dito para ela que ela ia viver. Mas a promessa não é aquela última coisa lá do final da linha do túnel, não. As promessas estão aqui, olha, em todo esse caminho.
Só que aí quando a pessoa está olhando só para um lugar, ela está perdendo todas as outras promessas que estão no caminho. E ela fica olhando esse caminho como sendo o processo. O processo. Só que tem inúmeras promessas aqui nesse caminho e ela não vê. Engraçado que o coaching fala o seguinte: durante a jornada, durante a caminhada, olhe para as borboletas que tem no meio do caminho. Eu entendo assim, as borboletas, as coisas bonitas são as promessas. Só que ao mesmo tempo que fala isso, fala assim, ó, viva o processo. Pô, estragou o negócio. Porque não tem como, a pessoa dentro do coração, ela fica, então eu vou viver. Não tem como ela olhar para as promessas. Se você, ao mesmo tempo que você fala um negócio, você anula com outra frase. E quem fala as frases não tá nem percebendo. Porque, olha, geralmente a pessoa me diz assim, mas é que tem as duas coisas. Ok, mas se você fica falando só do tal do processo, você não vai ver as promessas, você vai embaçar isso aqui, você não vai viver, você não vai perceber essas promessas. Elas vão passar, muitas vão passar batido porque você tá ligada no tal do processo. E gente, de verdade, eu acho muito assim que o meu processo foi antes de estar com Jesus de fato na minha vida. Agora, depois que eu tô com ele, é promessa. É isso. Antes de eu estar com ele, eu devo ter passado por algum processo. Mas agora eu vou olhar para as promessas. Eu sei quais são as promessas. E não tem religiosidade que me faça ficar olhando pro tal do processo. Olha só, o deserto, eu fiz um vídeo sobre o deserto. Eu coloco o pé no deserto, eu já estou saindo dali. Não tem esse negócio de que eu tô no deserto. Isso é religiosidade, gente. Jesus já foi pro deserto para que você não tivesse que ficar nele. Entende? E se as promessas existem, são para que você viva as promessas. Então, para onde você vai olhar? Se a religiosidade está fazendo você olhar para as coisas ruins, para o peso, para a dor, esquece isso. Isso não é a vontade de Deus para sua vida, tá bom? Então, começa a declarar coisas boas. Eu vivo as promessas de Deus. Esse era o último passo que eu tinha aqui, né? Declarar coisas boas. Eu vivo as promessas de Deus. Só que daí, você tem que acreditar nisso. E se você fica falando que o tempo todo você está no tal do processo, as promessas ficam embaçadas e você perde muitas que passam e você nem sabe que já está vivendo a promessa. Declare, fale, né? Eu nem gosto de usar essas palavras assim de declare, fala. Eu vivo as coisas de Deus, eu vivo a vontade de Deus, tudo que Deus quer para minha vida eu vivo, eu já vivo. E é assim que as coisas, que você vai começar a ver as coisas, que você vai começar a se alegrar em Jesus, que você vai começar a ver a bondade de Deus na sua vida, tá bom? E aí você começa a devagar ir colocando limite nessa religiosidade. Peça para o Espírito Santo te dar revelação sobre isso, porque essa série de fato foi uma série forte, né? Mas ele vai te ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta, compartilha com quem precisa e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!